o homem que mais defendeu as mulheres. As mulheres frequentemente foram silenciadas, controladas, diminuídas e tratadas como sub-humanas nas mais diversas sociedades humanas. Todavia, houve um homem que lutou sozinho contra o império do preconceito. Ele foi incompreendido, rejeitado, excluído, mas não desistiu dos seus ideais. Ninguém apostou tanto nas mulheres como ele. Fez das prostitutas rainhas e das desprezadas princesas. Muitos dizem que ele é o homem mais famoso da história, mas poucos sabem que foi ele quem mais defendeu as mulheres. Seu nome é Jesus Cristo, o mestre dos mestres na arte de viver. Este texto não fala de uma religião, mas da filosofia e da psicologia do homem mais complexo e ousado de que se teve notícia. Nos tempos de Jesus, os homens adúlteros não sofriam punição severa. Todavia, a mulher adúltera era arrastada em praça pública, suas vestes rasgadas e, com os seios à mostra, eram apedrejadas sem piedade. Enquanto sangravam e agonizavam, pediam compaixão, mas ninguém as ouvia. A cena inesquecível ficava gravada na mente e perturbava a alma para sempre. Certa vez, uma mulher foi pega em adultério. Arrancaram-na da cama e arrastaram centenas de metros até o lugar em que Jesus se encontrava. A mulher gritava: piedade, compaixão. Enquanto era arrastada, suas vestes iam sendo rasgadas e sua pele sangrava, esfolando-se na terra. Jesus estava dando uma aula tranquila na frente do templo. Havia uma multidão ouvindo atentamente. Ele lhes ensinava que cada ser humano tem um inestimável valor, que a arte da tolerância é a força dos fortes, que a capacidade de perdoar está diretamente relacionada à maturidade das pessoas. Suas ideias revolucionaram o pensamento humano. Por isso começou a ter muitos inimigos. Na época, os judeus constituíam um povo fascinante, mas havia um pequeno grupo de radicais que passou a odiar as ideias do mestre. Quando trouxeram aquela mulher adúltera até ele, a intenção era apedrejá-lo juntamente com ela, usá-la como isca para destruí-lo. Ao chegar com a mulher diante dele, a multidão ficou perplexa. Destilando ódio, comentaram que ela fora pega em flagrante adultério e perguntaram qual era a sentença dele. Se ele dissesse: seja apedrejada, ele livraria a sua pele, mas destruiria seu próprio projeto transcendental, seu discurso e principalmente seu amor pelo ser humano, em especial pelas mulheres. Se dissesse: não a matem, ele e a mulher seriam imediatamente apedrejados, pois estariam indo contra a tradição daqueles radicais. Se os fariseus tivessem feito a mesma pergunta aos discípulos de Jesus, estes provavelmente teriam dito para matá-la. Assim se livrariam do risco de morrer. Qual foi a primeira resposta do mestre diante desse grave incidente? Se você pensou: quem não tem pecado atire a primeira pedra, errou. Essa foi a segunda resposta. A primeira foi não dar resposta, foi o silêncio. Só o silêncio pode conter a sabedoria quando a vida está em risco. Nos primeiros 30 segundos de tensão, cometemos os maiores erros de nossas vidas. Ferimos quem mais amamos. Por isso,
O silêncio é a oração dos sábios. Para o mestre dos mestres, aquela mulher, ainda que desconhecida, pobre, esfolada, rejeitada publicamente e adúltera, era mais importante do que todo o ouro do mundo, tão valiosa como a mais pura das mulheres. Era uma joia raríssima, que tinha sonhos, expectativas, lágrimas, golpes de ousadia, recuos, enfim, uma história fascinante, tão importante como a de qualquer mulher. Valia a pena correr riscos para resgatá-la. Para o mestre dos mestres, não havia um padrão para classificar as mulheres. Todas eram igualmente belas, não importando a anatomia do seu corpo, não importando nem mesmo se erravam muito ou pouco. Jesus precisava mudar a mente dos acusadores, mas nunca ninguém conseguiu mudar a mente de inchadores. O eu deles era vítima das janelas do ódio, não eram autores da sua história, queriam ver sangue. O que fazer então? Ao optar pelo silêncio, Jesus optou por pensar antes de reagir. Ele escrevia na areia porque escrevia no teatro da sua mente. Talvez dissesse para si mesmo: que homens são esses que não enxergam a riqueza dessa mulher? Porque querem que eu a julgue se eu quero amá-la? Porque em vez de olhar para os erros dela, não olham para seus próprios erros? O silêncio inquietante de Jesus deixou os acusadores perplexos, levando-os a diminuir a temperatura da raiva, da tensão, oxigenando a racionalidade deles. No segundo momento, eles voltaram a perguntar o veredicto do mestre. Então, finalmente, ele se levantou, fitou os fariseus nos olhos como se dissesse: matem a mulher. Todavia, antes de apedrejá-la, mudem a base do julgamento. Tenham a coragem de ser transparentes e enxergar suas falhas, erros e contradições. Esse era o sentido de suas palavras. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Os fariseus receberam um choque de lucidez com as palavras de Jesus. Saíram do cárcere das janelas killer e começaram a abrir as janelas light. Deixaram de ser vítimas do instinto de agressividade e passaram a gerenciar suas reações. O homem sapiens prevaleceu sobre o homem bios. A racionalidade voltou. O resultado é que eles saíram de cena. Os mais velhos saíram primeiro, porque tinham acumulado mais falhas ao longo da vida, ou porque eram mais conscientes delas. Jesus olhou para a mulher e fez uma delicada pergunta: mulher, onde estão seus acusadores? O que ele quis dizer com essa pergunta e por que a fez? Em primeiro lugar, ele chamou a adúltera de mulher, deu-lhe o status mais nobre, o de ser humano. Ele não perguntou com quantos homens ela dormiu. Para o mestre dos mestres, a pessoa que erra é mais importante do que seus próprios erros. Aquela mulher não era uma pecadora, mas um ser humano maravilhoso. Em segundo lugar, perguntou: onde estão seus acusadores? Ninguém a acusou? Ela respondeu: ninguém. Ele reagiu: nem eu. Talvez ele fosse a única pessoa que tivesse condições de julgá-la, mas não o fez. O homem que mais defendeu as mulheres não a julgou, mas compreendeu. Não a excluiu, mas a abraçou. As sociedades ocidentais são cristãs apenas no nome, pois desrespeitam os princípios fundamentais vividos por Jesus. Um deles é o respeito incondicional pelas mulheres.
O homem que mais defendeu as mulheres não parou por aí. Sua última frase indica o apogeu da sua humanidade, o patamar mais sublime da solidariedade. Ele disse para a mulher: vá e refaça seus caminhos. Essa frase abala os alicerces da psiquiatria, da psicologia e da filosofia. Jesus tinha todos os motivos para dizer: de hoje em diante, sua vida me pertence. Você deve ser minha discípula. Os políticos e autoridades usam seu poder para que as pessoas os aplaudam e gravitem em sua órbita. Mas Jesus, apesar do seu descomunal poder sobre a mulher, foi desprendido de qualquer interesse. Vá e revise a sua história. Cuide-se. Mulher, você não me deve nada. Você é livre. Jesus a despediu, mas ela não foi embora. E por quê? Porque o amou. E por amá-lo, o seguiu para sempre, inclusive até os pés da cruz, quando ele agonizava. Talvez essa mulher tenha sido Maria Madalena. A base fundamental da liberdade é a capacidade de escolha, e a capacidade de escolha só é plena quando temos liberdade de escolher o que amamos. Todavia, estamos vivendo em uma sociedade em que não conseguimos sequer amar a nós mesmos. Estamos nos tornando mais um número de cartão de crédito, mais um consumidor potencial. Isso é inaceitável. Augusto Cury.